Vamos lá então, gente. O Novamente de hoje, nós continuamos conversando sobre esse tema que está na sua tela. Por que tamanha judiação? Esse é um tema que faz parte de uma série que estamos fazendo aqui na nossa live, chamada A Vida que Segue. E a ideia dessa série é tratar sobre temas do dia a dia, da vida humana, coisas que a gente enfrenta no dia a dia e que a gente às vezes não para pensar ou nem sequer para conversar, né? E o tema de hoje, ou continuando o tema da semana, é sofrimento. E eu utilizei esse nome porque na primeiro vídeo sobre esse tema fizemos um link aqui com a música Asa Branca. Por que tamanha judiação? A pergunta do sertanejo a respeito da dor da vida é a mesma pergunta que o pensador em Eclesiastes faz. Nós já entendemos isso muito tranquilamente. Bom, nós estamos continuando essa conversa baseados no livro de João, ali no capítulo 4, e nós já conversamos baseados nessa leitura sobre a dor da vida, já falamos sobre a dor das relações. Se você quiser saber mais sobre isso, consulte os vídeos anteriores. Hoje eu quero falar sobre um tipo de dor que está presente também nessa conversa que nós encontramos aí. Nós podemos chamar de a dor por Deus. Angústia humana por Deus, por encontrar Deus, esse vazio que não pode ser preenchido de outra forma senão por Deus. Lá em João capítulo 4, versículo 19, estamos em cima desse texto nesta semana também, lembrando, nós encontramos a seguinte conversa entre Jesus e a mulher samaritana. Versículo 19 de João 4 diz assim: "O Senhor deve ser profeta", disse a mulher. "Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram. Jesus respondeu: "Creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Depois do reinado de Salomão, o povo de Israel se dividiu em duas nações. Você se lembra disso, né? Israel e Judá. Você encontrará lá isso em 1 Reis 12. Em Judá, o povo continuou a adorar a Deus ali em Jerusalém. Mas em Israel, o povo se virou para a idolatria e misturou a adoração a Deus com outras religiões. A capital do reino de Israel era Samaria, o reino do norte, lá em cima, enquanto Judá ficava no sul e a capital era Jerusalém. O que acontece é que esses habitantes do reino do norte, lá em lá em Samaria, eles se misturaram, como eu já disse aqui, eles adotaram práticas, inclusive tiveram família com outros povos ali. Por isso, inclusive, que o judeu, nesse momento você percebe isso, em outros momentos também, o judeu não fala com o samaritano, não se dirigia sequer aos samaritanos. Eles achavam que os samaritanos eram um subpovo, né? Eles desprezavam. Na verdade, o judeu sempre desprezou os gentios de modo geral. E ainda que os samaritanos tivessem uma ligação de sangue com eles, querendo ou não, eram judeus que se misturaram com outros povos, o preconceito era enorme. E essa mulher,
ela pergunta para Jesus: eu estou vendo que o senhor é profeta. Lembre-se, Jesus já tinha dito para ela: você já teve 5 maridos, o homem com quem você se relaciona agora não é seu marido. Falamos disso ontem, né? Mas ao perceber essa capacidade diferente de Jesus, ela diz: eu estou vendo que o senhor é profeta, então me ensina uma coisa. Onde é que a gente tem que adorar a Deus? Tá certo adorar a Deus aqui, onde nós adoramos, onde os meus antepassados adoraram, aqui no Monte Gerizim? Ou a gente tem que ir lá para Jerusalém, onde os judeus adoram? Olha que preocupação interessante, não é? Aquela mulher tinha uma preocupação. O que é certo fazer? Onde eu adoro Deus? Qual o lugar ideal? É uma preocupação que eu acho muito interessante, no mínimo. Aquilo que poderia resolver a sua questão existencial, digamos assim, a religião, ela era um problema. Veja que coisa interessante. Até na nossa prática religiosa está presente o sofrimento, a dor, e a gente pode perguntar: por que tamanha judiação, né? Até a religião traz dor. Até aquilo que poderia ser instrumento de ligação entre Deus e o homem traz dor. E nós, religiosos, de forma geral, sofremos muito. Eu chamo todos nós de religiosos porque, ainda que conheçamos a verdade do Evangelho apresentada por Jesus, de que Ele é o caminho, a verdade e a vida, nós temos as nossas práticas religiosas também. E a gente sempre é bombardeado por um peso, por uma dor dentro da religião. Como é que eu agrado a Deus? A religião sempre leva a gente para esse tipo de pensamento. Será que essa igreja é a certa? Será que Deus está nesse lugar, nesse ambiente, nessas práticas? Será que eu estou fazendo o que é certo? O religioso, quando alguma coisa não vai bem na sua vida, sai de controle, frequentemente ele se vê acusado. E a religião gosta de fazer isso, né? De uma forma muito assintosa, muito agressiva. Tá vendo? Você está passando por um problema, você fez errado, você não cumpriu as regras, você não fez o voto e aí por diante. Onde Deus está? Como é que eu agrado a Deus? Qual a prática que vai me fazer ser uma pessoa agradável a Deus? Quando, como, onde, o que é que eu faço para Deus me ouvir? Interessante que a religião, que é essa tentativa de conectar o homem com o transcendente, é esse jeito humano de tentar encontrar Deus, e isso está presente em todas as religiões. Todas elas têm essa premissa. Qual a premissa de uma religião? Tentar ligar o homem a uma divindade e fazer com que o homem seja agradável a essa divindade para daí receber recompensas. Otto Maduro define religião assim, né? Essa tentativa que todo mundo, de alguma maneira, faz. E é bom a gente se lembrar que toda prática religiosa é acompanhada de dúvidas, e a gente pode chamar isso, eu achei bom chamar isso de a dor de Deus. É por isso que Jesus não propõe religião. Olha só o que ele responde para aquela mulher. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura pessoas que adorem desse modo. Num primeiro momento, Jesus diz para ela: olha, é verdade que a salvação para a humanidade vem pelos judeus. Ele sabe disso. Ele é judeu e ele é o Messias que vem dos judeus. Então, nesse sentido, ele reconhece uma deficiência na prática religiosa dos samaritanos, que deveriam estar confusos e haviam misturado a religião judaica com outras práticas. Então Jesus já dá para ela também uma espetada, né? Nem a religião de Israel vocês estão praticando direito. Mas aí ele diz assim: mas isso não importa. Como se ele dissesse, é claro, não importa, porque está chegando a hora que tudo isso vai cair. Agora está chegando a hora, mulher, em que não importa se você vai adorar a Deus lá em Jerusalém ou aqui em Samaria.
Não importa se você vai lá no Templo de Jerusalém, todo bonito, todo pomposo, ou se você vai fazer isso aqui. Porque o que acontece a partir da minha morte e ressurreição, como se Jesus estivesse anunciando isso, é que eu vou morar dentro das pessoas. E Deus vai se relacionar com as pessoas aonde elas estiverem. Não haverá mais véu, não haverá mais necessidade de intermediários. A prática religiosa que tanta dúvida traz vai acabar a partir do momento em que Deus habitar no coração do homem. Como Paulo diz lá em Romanos 12, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo. Quem? Nós. O nosso corpo, nossa existência, nossa vida. Que esse sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável, essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não é mais indo no templo, não é mais praticando religião, é vivendo a vida de quem sabe que Deus habita dentro de si. Jesus então chama a gente para a gente se tornar amigo e andar com ele, porque ainda que vivendo num mundo de sofrimento, nós caminharemos nesse mundo com Jesus. Isso é incrível. Mas eu preciso terminar essa conversa ontem, então vou me delongar um pouquinho, tá bom? Ontem não, hoje, preciso terminar hoje. Por que tamanha judiação? Por que tanto sofrimento? Como é que Deus resolve isso? Eu falei até agora algumas situações de sofrimento presentes na existência humana, né? A dor da vida, a dor das relações, a dor da própria religião. Como é que Deus resolve isso? O que é que Deus faz a respeito desse sofrimento? Já que aquela pergunta que eu fiz no comecinho da nossa conversa, nas primeiras reflexões sobre o tema, Deus Todo-Poderoso e sofrimento é um triângulo que não funciona bem, não é? Não se fecha. Essa é a ideia que muitos têm. A Bíblia responde essa situação de duas maneiras. Por que tamanha judiação? A primeira resposta bíblica é porque sim. Porque sim. Essa foi uma pergunta que Jó fez. Por que tamanho sofrimento? E sabe qual foi a resposta que Deus deu para ele? Porque sim, é a soberania de Deus diante do mal causado pelo próprio homem que Deus diz, é assim que vai ser. É claro que diante dessa resposta a gente se depara com a nossa própria incapacidade de entender tudo. Nós não temos essa capacidade. Mas o texto bíblico nos mostra que foi assim que Deus respondeu a Jó. Confere aí, olha. Então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntaste, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas de que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste, ouça e eu falarei. E eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e na cinza. Quando Jó se depara com a finitude humana, a falta de dignidade humana, ele só encontra um caminho, se render à soberania de Deus e acatar esse porque sim. Porque é assim, e você nunca vai entender plenamente, Jó. Essa é a palavra de Deus para Jó, e ele, resignado, a acolhe no seu coração e diz, amém. Eu não entendia nada, continuo não entendendo, mas eu me submeto a isso. Ok, essa é uma forma que o texto bíblico nos responde a questão do sofrimento, mas é muito pesado isso, né? Fala sério. Só os mais piedosos é que conseguem administrar isso no coração e dizer, tudo bem então, né? A gente sabe que quem sofre procura respostas. Por quê? Por que tamanha judiação? O que a gente faz? A gente vai para o Novo Testamento. No Novo Testamento, a resposta está
na pessoa de Deus. Porque o Deus que nós vemos revelado no Novo Testamento é o Deus que sofre. Essa é a solução cristã definitiva para o problema. Por que tamanha judiação? A resposta está no fato do próprio Deus a quem servirmos sofrer. Eu já falei um pouquinho disso nesses dias. O Deus encarnado, ele sofre. Sem sofrimento na cruz, o problema do sofrimento humano não se resolveria. Deus resolveu o problema do sofrimento humano sofrendo. Albert Camus diz: apenas o sofrimento mais miserável de Deus poderia aliviar a angústia do ser humano. A pergunta por que tamanha judiação se responde: Deus sofreu. Deus sofreu por esse sofrimento. O próprio Deus, que é soberano e completo, pleno, vem da eternidade e vive na escuridão do mundo em que nós estamos. A resposta ao sofrimento é a atitude divina, que bebe do cálice do nosso sofrimento até a última gota. E ele faz isso para nossa justificação. Ele suporta o sofrimento causado pelo nosso pecado a fim de resolver essa questão cósmica, que será resolvida plenamente mais à frente. Mais à frente, na parúzia, na segunda vinda do Cristo, tudo se resolverá. Mas hoje, o que nos resta é olhar para o sofrimento do Cristo e saber que ele resolveu essa questão na cruz e que ele anda com a gente no meio desse mundo cheio de dores. Deus não parou naquilo que ele disse para Jó, tipo, fique na sua, você não entende. Isso foi o que ele disse para Jó, mas o plano eterno continua e se consolida como resposta completa à dor e ao sofrimento na pessoa do Cristo pendurado naquela cruz. Hebreus 5:7. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Esse é o Cristo que sofre. Hebreus 4,15, nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. O sofrimento humano é alguma coisa que não foge do conhecimento divino. Olha só o que diz Isaías 52. Veja, o meu servo terá êxito, será muito exaltado. Muitos, porém, ficaram espantados quando o viram. O seu rosto estava tão desfigurado que mal parecia humano. Por seu aspecto, quase não era possível reconhecê-lo como homem. Lá em Isaías já havia a palavra que dizia: o Cristo sofrerá. Timothy Keller diz assim: na cruz, ele foi além do pior sofrimento humano. Experimentou a rejeição cósmica e uma dor que excede as nossas dores tão infinitamente quanto seu conhecimento e poder exercem os nossos. Não existe angústia anterior mais profunda do que a perda de um relacionamento baseado no amor. No entanto, nem sequer podemos imaginar como seria perder não somente um relacionamento humano de muitos anos, mas o amor infinito do Pai, amor que Jesus conhecia desde a eternidade. A separação seria algo profundamente insuportável. Na cruz, Jesus estava sofrendo o abandono de Deus ao exclamar: Deus meu, por que me desamparaste? Esse é um Deus que é forte, mas se faz fraco. Uma ideia que passa longe de outras religiões. A afirmação de Jó é correta, não há dúvida. Eu vou me entregar, mesmo não entendendo, eu vou me entregar àquele que me diz: o sofrimento existe porque existe. Mas ela é insuficiente e ela é complementada
na realidade do sacrifício de Cristo na cruz. Ele não nos abandonou. Ele não disse, problema seu. Você errou, você escolheu me separar-se de mim, você escolheu um caminho de autonomia impossível, então fique com o seu problema. Esse é um Deus que ama e que, mesmo sabendo que o homem tomaria essa decisão, vai ao fundo da dor para resgatá-lo. Deus nos entende, não há dúvida. Sabe como nos sentimos e Ele se mobiliza para resolver tudo isso na cruz. Nós não teremos todas as respostas para a pergunta: por que tanto sofrimento? Por que tanta judiação? Mas a gente precisa se agarrar à realidade de um Deus que se importa com isso e que cuida da gente no meio do sofrimento. Confiança no amor de Deus em meio ao sofrimento é a resposta que nós temos. Um Deus que vai à cruz por nós para resolver todas as questões, inclusive a questão do sofrimento humano. Que a gente possa ter aprendido um pouquinho sobre isso, que o sofrimento está aí, ele é uma realidade da qual nós não escapamos, que várias e várias áreas da vida da gente são tomadas pelo sofrimento, mas que a gente não está só. Que Jesus anda com a gente no meio da dor, anda com a gente no meio do sofrimento, eventualmente, inclusive, apaziguando esse sofrimento com uma ação miraculosa, graciosa, fruto do seu amor por nós. Mas é bom saber que no meio da dor, Jesus está com a gente. Esse é o nosso Novamente de hoje. Bora lá, gente. Valeu!